Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas nesse episódio, muito prazer. Eu sou Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, nós estamos aqui, finalmente, no nosso último episódio do ano. E, gente, esse episódio, eu planejei ele para que seja algo especial. Então, me perdoem os ruídos, me perdoem os barulhos externos, porque eu estou na casa da minha avó, como eu já comentei algumas vezes, que esse é o melhor cenário do mundo para gravar, só que hoje está chovendo. Barulhinho de chuva atrás, então eu decidi vir aqui dentro gravar. Mas tudo bem, porque vai ser maravilhoso. Eu sei que eu estou contra a luz, mas esse cenário é perfeito, eu não poderia deixar de colocar ele no episódio. E, gente, como é o último episódio do ano, eu queria trazer algumas reflexões hoje. E eu sei que essa temporada é uma temporada de oração, então a gente vai fazer orações hoje aqui também, mas eu queria propor algumas reflexões para vocês também, algumas reflexões sobre o ano. E então já pega a sua Bíblia aí, se você quiser já deixar ela aberta. Nosso primeiro capítulo que nós vamos falar hoje é de Jeremias 29, então se você quiser já ir abrindo. E, gente, eu sei que muitas pessoas talvez esperassem e eu poderia vir aqui e falar para a gente agradecer pelo nosso ano, para a gente ser grato pelo nosso ano. Mas eu sei que para algumas pessoas é muito complicado isso, é muito difícil. Porque para algumas pessoas esse pode ter sido um ano bem difícil. Talvez o pior ano, ou para algumas podem ter sido o melhor ano. Particularmente, eu tive um ano muito bom. Principalmente também por conta do podcast. Eu amei começar esse projeto, é um projeto que ainda vai continuar por muito tempo. E eu conheci muitas pessoas novas, então eu sou muito grata. Eu tive a chance de participar de encontros de jovens maravilhosos. Mas, para algumas pessoas, mas também foi particularmente ruim também, porque eu perdi meu avô. Então, a gente não consegue, às vezes, ser 100% grato. Então, eu queria trazer para vocês essa análise. Para a gente começar, se você quiser fechar os seus olhos, eu queria que você trouxesse na sua mente agora alguns momentos esse ano que foram dolorosos. Momentos esse ano que você se sentiu perdido, que você achou que aquele momento não ia ter fim. Foram momentos muito difíceis, pode ter sido para você, para sua família, para algum amigo seu. Então eu queria que você trouxesse todas essas dores agora. Quando a gente começa alguma coisa nova, geralmente a gente tem essa grande vontade de começar com o pé direito, de começar bem. E algumas pessoas elas não conseguem fazer isso justamente por essas dores que elas carregam, essas dores, esses arrependimentos. Então, eu quero hoje propor essa reflexão. Eu estava pensando como que eu traria isso para vocês. E para Jesus, a dor, ela sempre teve um significado diferente. Jesus sofreu muito, mas ele deixou um recado para a gente. Jesus, para mim, foi a pessoa que deu um significado diferente àquilo que machuca a gente. Eu quero propor essa reflexão para vocês. A dor, gente, não importa ela qual seja, se for uma dor de perda, se for uma dor espiritual, uma dor emocional, uma dor física com você mesmo, com as outras pessoas. A dor, quando você entrega ela para Deus, ela é tipo o nascer do sol. Como assim é tipo o nascer do sol, Luísa? O sol, ele nasce no horizonte e ele se direciona para cima. Ele nasce no horizonte e ele sobe em direção para cima. A dor, muitas vezes, a gente mantém ela no nosso horizonte, né? No nosso olhar. Às vezes a gente passa por momentos da nossa vida que tudo que a gente vê é dor. Tudo que a gente olha, para qualquer lado que a gente olhe, é a dor. E muitas vezes é isso que guia a gente. A gente faz coisas, a gente fala as coisas e a gente sente coisas que são guiadas pela dor. Então ela está ali no nosso horizonte e a gente acha que a dor é o fim. É ali e vai acabar. Jesus ensinou a gente que a dor ela é como o nascer do sol. Então ela está no seu horizonte e você tem que direcionar ela para cima.
Você tem que elevar a sua dor em direção aos céus. Porque lá nos céus existe um Deus que ele vê a sua dor. Existe um Deus em que ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe da sua dor. E em nenhum momento, mesmo quando ela estava ali no horizonte, em nenhum momento ele deixou de estar do seu lado. Em nenhum momento. Mas deixa eu contar um segredo. Quando você leva a sua dor, quando você entrega ela lá para cima, quando você entrega ela para Deus, além dela se tornar mais leve, passageira, é como se essa dor ela se tornasse uma parte de você que não dói mais. Lá no céu, quando o sol ele nasce, o momento mais brilhante dele, onde ele está mais iluminando as pessoas, é na parte que ele está ali bem em cima no céu. Que aí quando ele começa a se pôr, ele vai ficando mais escuro, ele vai perdendo a luz. Ali no céu é o momento em que ele brilha mais. A sua dor, quando você entrega ela para Deus, o momento em que ela mais vai brilhar, não no sentido de você sofrer, mas no sentido de ela se tornar uma parte sua que não te incomoda mais. Você transforma ela em luz. Aí eu lembro daquela... Essa metáfora, ela é justamente o que eu queria... Era aí onde eu queria chegar, né? Tem uma frase que eu escutei no meu encontro de jovens e, a partir daí, ela é uma representante da minha vida, assim. Eu amo essa frase. Eu já falei isso para várias pessoas, que é: dores geram testemunhos e testemunhos geram salvações. Eu venho aqui falar hoje como testemunho. Testemunho de dores que eu sofri e que geraram salvações para as pessoas à minha volta e para mim mesma. Gerou uma salvação para minha alma, porque foi uma dor que eu entreguei a Deus e ela se tornou uma parte de mim, mas não uma parte ruim, uma parte que eu me lembre o que Deus fez em mim. É para isso que ela está em mim ainda, para que eu me lembre. A gente só sabe o que é o claro quando a gente já esteve no escuro. A gente só sabe o que é alegria quando a gente já foi triste. Eu tenho esse amor tão profundo por Deus, porque uma hora eu já não tive. Uma hora eu não enxergava. Então, se você tiver com seus olhos fechados ou com seus olhos abertos mesmo, tá na hora de fazer essa dor nascer e se direcionar lá para o sol. Essa dor nascer igual esse sol, igual esse direcionar lá para o céu. Igual esse sol, essa metáfora que eu disse, tá na hora de você fazer essa dor caminhar lá para o céu. Para que deixá-la no seu horizonte? Para que deixá-la no seu campo de visão? Essa dor que você está sentindo, ela faz parte de você. Mas você tem a escolha de deixá-la no seu campo de visão ou de levá-la aos céus e entregar para Deus. Ela ainda vai estar aí. Às vezes, isso não tem como, gente. A dor ela vai acompanhar a gente. É a vida. A vida tem esses altos e baixos, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente faz escolhas que às vezes nos causam dor. Mas tudo fica tão leve quando tem Deus junto. Então, nesse episódio de fim de ano, começa fazendo isso. Para que começar uma coisa nova com coisas antigas? Para que você começar um ano novo carregando coisas que já foram? As coisas que já foram, gente, não vai mudar. Entrega tudo isso para Deus. Começa esse ano deixando as dores para trás. Porque quem você era lá na dor, você não é mais hoje. Se você ainda está passando pela dor, você vai se transformando a cada dia, você só não percebe. Ou às vezes você até percebe. Entrega isso para Deus. Tudo que tiver que acontecer, gente, vai acontecer. Tudo que tiver que acontecer, Deus sabe que é para acontecer e Ele vai fazer acontecer. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Deus mora dentro do seu coração. Jesus mora aí dentro. Então, qual é o melhor
jeito de se seguir senão o seu coração. Jesus mora aí dentro. Faça isso valer a pena. Gente, tira arrependimento. Tira a dor. Eu sei que é difícil. Muitas vezes a gente não quer largar. Às vezes a gente está tão acostumado ali de conviver com aquela dor que a gente tem até medo de largar ela. O que será de mim sem a dor? Você pode ser tudo sem a dor. Você tem Deus junto. E tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, gente. Grava essa frase na sua cabeça para este ano novo. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus é o piloto da sua vida. Ele vai fazer acontecer, não importa as circunstâncias. Se tiver no plano dele, ele vai fazer acontecer. Ai, mas hoje o dia está chuvoso. Deus vai fazer acontecer. Não existe tempo ruim para Deus. Olha só que frase linda, não existe tempo ruim para Deus. Ele age no escuro, ele age no claro, ele age na chuva, ele age no sol. Ele age dentro de você, ele age fora de você. Ele age em todos os lugares possíveis. Deus é o piloto da sua vida. Deixa ele pilotar. Entrega isso para ele. Fala, Pai, eu te entrego o controle da minha vida. E não precisa ter medo de fazer isso. Eu sei que dá medo de tipo, eu tenho medo que Deus me tire isso, que Deus me tire aquilo, que Ele tire essa pessoa da minha vida. Eu tenho medo que o que Deus possa fazer, os planos que Ele tem. Os planos dele, gente. Aí entra em Jeremias 29. Em Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 11. Jesus fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Gente, eu sei que dá medo você entregar algo para alguém. Mas você não está entregando para qualquer pessoa, você está entregando para Deus. E Ele está falando: eu não tenho planos de causar dano, eu tenho planos de te fazer prosperar. Ai, mas eu tenho medo que Deus vai me tirar ano que vem aquela pessoa da minha vida. Você já pensou que podem vir outras pessoas com outros sentimentos, com outras experiências, que vão te fazer passar por outras experiências, às vezes até melhores? E quem disse que Deus vai tirar essa pessoa da sua vida? Quem disse? E esse exemplo da pessoa, gente, é só um exemplo. Quem disse que Deus vai tirar esse lugar de você, esse sentimento de você? Presta atenção. Então vocês clamarão a mim e virão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Essa oração que você está fazendo agora, que você acha que não tem importância, que você acha que você está fazendo mais uma oração no ano, tal, e Deus não vai te ouvir porque é o plano dele, Ele está te ouvindo. Ele sabe das suas vontades. Ele sabe da vontade do seu coração sem mesmo você falar. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que coisa linda. Ele está falando que quando a gente procurar ele de coração, a gente vai achar. Qual é a sua dúvida de entregar todo o seu coração para ele? De entregar todo o seu ano? Faz esse exercício, traz na sua cabeça todos esses momentos marcantes, sejam momentos ruins, momentos bons, sejam momentos especiais. Faz essa retrospectiva. Quando a gente faz isso, a gente percebe, às vezes, eu pelo menos às vezes eu percebo isso, que existem momentos em que eu nem sabia e Deus estava lá. Existem momentos em que naquele momento eu não estava sentindo, mas Ele estava lá. Você está pedindo com todo o seu coração. Você acha que Ele não vai ouvir? Gente, como fica o coração de um pai quando uma criança vem pedir, quando o seu filho vem pedir alguma coisa, um presente? Ele não fica cheio de vontade de conceder o pedido, de conceder essa bênção? Se um pai humano já fica com essa vontade, imagina Deus. Imagina o que Deus pode fazer por você. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor.
eu me deixarei ser encontrado. Não é invisível, gente. Então, comece esse ano deixando para trás essa dor, esse arrependimento. Começa o ano com uma outra visão. Existem algumas pessoas que têm essa expressão, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Tem pessoas que começam o ano com o copo meio vazio, do tipo, o ano passado não foi bom, esse aqui então vai ser horroroso. Imagina como vai ser esse aqui se o outro foi daquele jeito. E tem gente que começa com o ano com o copo cheio, do tipo, nossa, aquele ano foi maravilhoso, esse ano vai ser melhor ainda, com as esperanças lá em cima. Eu digo, gente, nem copo meio vazio, nem copo meio cheio. Que a gente encha esse copo com água viva. Que a gente encha, que a gente transborde esse copo com a água viva que é Jesus. Essa água, gente, ela jorra sem fim. Essa água, ela não tá aí para acabar. O copo vai transbordar e vai continuar enchendo. Porque Deus, gente, Jesus, ele não deixa o nosso coração vazio do amor dele. Ele vai continuar jorrando a água de vida em você enquanto você pedir por ela. Então eu proponho isso esse ano. Nem copo meio vazio, nem copo meio cheio. Comece o seu ano enchendo esse copo com água viva. Começa o seu ano com Jesus. O ano está começando, é tempo de recomeços. Faz uma rotina, estabelece uma rotina em que você tenha Ele como prioridade, em que você tenha Ele nessa rotina. Que você enxergue Ele nessa rotina. E eu não estou falando só sobre rezar o tempo todo, ou só à noite rezar para Ele. Traz Ele como melhor amigo para você. Quando você for num supermercado, quando você for na academia, quando você for para a escola, quando você for dar um passeio com aquela pessoa, leva Jesus junto. Leva Jesus junto. Deixa ele fazer parte disso. Deixa os planos dele fluírem em você. Deixa o amor dele fluir em você. Deixa isso fluir, gente. Deixa acontecer naturalmente. O fato, gente, de você ser grato pelas coisas não diminui a sua dor. Tem muita gente que acha que, tipo, como que eu vou ser grata por esse ano se eu perdi essa pessoa? Como que eu vou ser grata por esse ano se isso aconteceu, se aquilo aconteceu? Você ser grato por alguma coisa, gente, principalmente por dores. Você ser grato por dores não significa que você está assumindo que elas não doeram. Você ser grato pelas suas dores ou por alguma coisa não significa que aquilo não existiu. Você não está anulando aquilo da sua vida. Você só está agradecendo pelos ensinamentos. Você só está agradecendo por ter te tornado uma pessoa mais forte. Você só está agradecendo por enquanto você passava pela tempestade você ter tido alguém lá. Então saiba disso. Ser grato não anula as suas dores. Então, seja grato por esse ano. Transborde isso dentro de você. Fala, obrigado, Senhor, por esse ano. Eu sei que pode ter acontecido muitas coisas. Mas eu sou grato porque em nenhuma delas o Senhor deixou de pegar na minha mão e seguir comigo. Em nenhuma delas. Você percebe que isso não está anulando dor nenhuma? Você só está assumindo que você estava com ajuda. E não tem problema nenhum em pedir ajuda. Jesus sempre vai oferecer a mão dele. Ele sempre vai oferecer um mar calmo para você. Sempre, sempre, sempre. Mas lembre-se que em mar calmo, como é que é a expressão? Em mar calmo não se aprende a velejar, não se aprende a navegar, é alguma coisa assim. Jesus também sabe disso. Vão existir provas na sua vida. E, gente, essas provas, elas estão aí para te ver crescer. Elas estão aí para te ver. Jesus, olha só o que ele falou em Jeremias, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Ele não está falando que esses planos vão ser felizes a todo momento. Ele não está falando que esses planos vão ser, tipo, só diversão. Não. Ele está fazendo planos que vão te prosperar. Sejam planos de momentos de alegria, momentos de gratidão, e sejam planos em momentos em que você vai ter que aprender a ser forte. Momentos em que você vai ter que pedir ajuda.
Momentos em que você vai se lembrar do que é feito a vida. Até por ele seja grato. E comece esse ano sabendo disso. Se acontecer alguma coisa ruim logo no começo do ano, não ache que isso vai acabar com o ano inteiro. Muito pelo contrário, gente. Jesus não é assim. Essa primeira parte foi uma parte de entrega. Eu queria fazer essa atividade com vocês, que vocês fizessem essa entrega, sabe? Fecha os seus olhos. Traz o ano na cabeça. Quando aquela porta se fechou, foi Jesus. Quando aquela pessoa veio te dar aquele abraço caloroso que melhorou o seu dia, foi Jesus. Quando você conheceu aquela pessoa nova que transformou a sua vida, foi Jesus que trouxe. Quando você chorou aquela vez, aquela noite, aquela manhã, Jesus te viu. Enquanto você se perdia na sua fé, Jesus ficou. Mesmo que você duvidou muitas vezes, eu duvidei muitas vezes esse ano, Jesus ficou. Ele não foi embora. Ele não foi embora só porque eu duvidei dele. Como muitas pessoas fariam. Ele não foi embora. Esse ano, como muitos outros, eu posso não ter visto, Pai, mas tudo o que aconteceu foi você. Eu posso não ter visto tudo o que aconteceu, mas tudo o que aconteceu foi você. Foi você, Pai. Pede para Ele agora. Pede para Ele, conta para Ele dos seus planos. Antes de acabar o ano, gente, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Pede para Ele. Escreve num caderninho. Pega um caderninho. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que eu escutei ela falando, que é a Ingrid, a Tica. Eu escutei ela falando e isso fez muito sentido. Tenha um caderno onde você conversa com Deus. Peça as coisas para Ele e peça em detalhes. Eu já falei ao longo dos episódios, gente, eu falei várias vezes que Jesus, Deus, é um Deus de detalhes. Planeje as coisas, mas saiba que nem sempre vai acontecer da maneira como você pediu, mas vai acontecer da maneira que precisava acontecer. Peça para Ele em detalhes. Peça como você quer se sentir ano que vem. Peça as pessoas que você quer ter na sua vida. Fala isso para Ele. Fala tudo isso. Se você quer viajar, descreve como você quer que seja essa viagem. Mas coloca fé nisso. Coloca fé que Ele está entendendo isso. Coloca fé que Ele está ouvindo, que Ele está te vendo escrever tudo isso. Pede sabedoria para Ele. Para que você consiga enxergar Ele. Peça que você consiga enxergar as coisas do modo que Ele enxerga. As coisas do mundo, as dores, do modo que Ele enxerga. Peça discernimento para Ele. Para entender quando você precisa deixar um lugar, quando você precisa sair de um lugar. Peça que você possa morar nele e Ele morar em você. Peça isso para Ele. Para que você se torne uma perfeita morada para Ele. Um lar. Peça tudo isso para Ele, peça em detalhes, gente. Confia no que eu estou dizendo, porque não sou eu que estou dizendo isso. Peça para Ele calma. Peça para Ele calma. Peça para Ele recomeços. Recomeços que vão te trazer lugares novos, pessoas novas. Peça para Ele te desacelerar. Peça que no ano que vem não seja um ano tão acelerado, não seja um ano em que você não consiga prestar atenção nas coisas, que seja um ano que você consiga prestar atenção em cada detalhe, que você consiga enxergar Ele nas coisas. Peça isso. Olha esse barulhinho de chuva, gente. Para mim, chuva e Deus são a melhor combinação.
Eu posso ter perdido tudo esse ano, Pai. Mas eu não perdi tudo porque eu ainda tenho você. E você é tudo, Pai. Você é tudo. Eu vou abrir a minha Bíblia em Isaías 43. Você pode continuar de olhos fechados na sua oração. Em Isaías 43, 4. Eu estou abrindo aqui. Pode continuar a sua oração. Pode entregar tudo isso que você quer para Ele. Conta esses detalhes. Em Isaías 43, 4, Jesus está falando uma coisa para você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Jesus. Então não ache que tudo isso que você está pedindo vai ser em vão. Ele vai te ouvir. Comece esse ano com essa fé que você tem o maior Pai, que você tem o maior Rei dentro de você. Eu falo que eu tenho família aqui, enquanto eu estou gravando. Olha lá atrás. Peça isso para Ele. E saiba que qualquer coisa que você pedir, Ele está te ouvindo. Você é precioso para Ele. Você é precioso. Ele vai fazer jus ao seu nome. Ele vai honrar os teus pedidos. Ele vai honrar isso. Procure Deus nas coisas pequenas, gente, e as coisas grandes vão te alcançar. Procure Deus nas coisas pequenas e as coisas grandes vão te alcançar. Que coisas grandes são essas? Deus! Procure Ele nas coisas pequenas e Ele vai te alcançar, Ele vai até você. Eu tenho um pedido especial que eu queria fazer para começar esse ano. Eu não sei se é um pedido que faz parte de você, mas eu queria pedir por mim. E eu acho que é um pedido também que vai atingir, que vai fazer parte de muitas pessoas. Senhor, hoje eu queria te pedir para que eu fosse criança de novo. Hoje eu queria te pedir para que eu me sentisse como criança de novo. E eu não estou falando sobre regredir em idade. O Senhor uma vez disse que todos aqueles que tivessem o coração de uma criança entrariam nos céus. Então eu peço, Pai, de todo o meu coração, que eu sinta como criança novamente. A criança, quando ela ganha o presente, ela não liga para mais nada, ela só está focada no presente e nas coisas boas que Ele tem para oferecer. Eu peço, Senhor, para que quando eu ganhar um presente seu, eu saiba dar valor. Eu quero ter essa ingenuidade como criança de novo. Eu quero apreciar cada detalhe como criança de novo. Esse é o meu pedido para começar esse ano. Se ele é um pedido que faz sentido para você, pede isso para Ele também. Eu queria muito ser criança de novo. E criança de coração. E por último, Pai, eu peço para você que eu viva no agora. Que eu viva no agora. Este ano está acabando. E que eu viva no agora, que eu viva presente nesse momento. Que o Senhor me desacelere, que nesse momento tudo faça sentido para mim. Que nesse momento eu aprenda a olhar para as coisas com os teus olhos. Que eu aprenda a perceber cada coisinha ao meu redor. E ignorar aquelas que não são boas para mim. Deixa eu apreciar as coisas e viver no agora. Esses são os meus 2 pedidos para esse ano que está vindo. Para que eu sinta como criança novamente e para que eu aprecie as coisas de uma forma lenta, de uma forma gostosa, que eu aprenda a dar valor a cada momento.
Essa oração, gente, ela não termina aqui. Essa oração ainda continua. No seu coração. Você pode continuar, você pode escutar esse episódio de novo, no ano novo. Você pode anotar tudo isso que você pediu, tudo isso que você pensou, tudo isso que você profetizou. Escreve. Quando você escreve, você torna real, você torna mais real para você e para Deus. Escreve isso, pede com detalhes que ele vai te ouvir. Ele ama você e ele vai te honrar. Ele vai honrar os seus pedidos. Então deixa para trás. Eleva a sua dor aos céus, como eu disse. Eleva a sua dor aos céus. Eleva os seus arrependimentos. Comece de uma forma nova. Comece de novo. Tá tudo bem recomeçar se você quiser. Tá tudo bem recomeçar. Jesus fez isso por nós. Jesus foi um recomeço. Ele foi um recomeço para a humanidade. Muito obrigada pelo ano maravilhoso que nós tivemos. Eu agradeço demais por você ter chegado até aqui. Eu agradeço demais por você ter me acompanhado nessa oração. Continua nessa oração, gente. Não deixa isso se dissipar. Não deixa isso parar em você. Essa chama do Espírito Santo, não deixa isso parar. Peça a presença dele. Peça a proteção dele. E peça os ouvidos certos para você. Pode continuar na sua oração, mas eu vou ficar por aqui. Eu agradeço muito vocês por esse ano. Foi um ano muito especial para mim. Foi muito especial ter o podcast, começar o podcast. Que ano que vem seja um ano cheio de coisas novas e coisas boas para o podcast. Coisas feitas com muito amor. Eu agradeço muito vocês, gente. Um ótimo final de ano para vocês, que vocês passem com essa leveza que a gente tenta todos os dias. Que vocês sintam isso, essa leveza, esse recomeço. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Um beijão. Tchau.